I have a dream that one day this nation will rise up. One small step for man, one giant leap for mankind. How is it that scientific language is international? There is an unalterable law governing everything. Whatever the cost may be, we shall never surrender. Like it or not, the earth is where we make our stand. O cérebro é o músculo mais importante para um ser humano. Atualmente, milhares de cientistas à volta do mundo estão a tentar desvendar os seus segredos. No entanto, nós temos ainda mais, cada vez mais, fake news em relação ao cérebro. E hoje vamos tentar desmistificar. O meu nome é Hugo Betancourt, vou ser o vosso host deste episódio do Sapiens, e comigo tenho o Miguel Ramones, o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular cá em Lisboa e que fez um doutoramento em neurociência. Olá, Miguel. Ora viva, tudo bem? E depois temos aqui a Ana, que é estudante de doutoramento em neurociências e já ganhou uma das edições do FameLab. Olá, Ana. Alô, está tudo bem? Vamos começar hoje um bocado com uma pergunta do que vos traz aqui. O que vos fascina sobre o cérebro? Podemos começar com a Ana. Eu acho que isso é uma pergunta um pouco redundante, uma vez que nós todos somos cérebros a falar deles próprios. Por isso, o que me fascina sobre o cérebro é também a imensidão daquilo que não se sabe sobre ele e, por outro lado, todo o potencial daquilo que já se sabe e que tem várias camadas ainda por descobrir. Fantástico. E Miguel? O que me fascina sobre o cérebro é a complexidade. É muito difícil explicar o que é complexidade, por definição, e as camadas, o número de camadas de complexidade que existem e de que forma é que essas camadas têm que ser explicadas para se entender completamente não só o comportamento humano, neste caso, mas também as disfunções do comportamento humano. Fantástico. E esse termo de complexidade pode nos levar ao primeiro mito de hoje, que é, se nós temos tantas funções complexas que o nosso cérebro tem que lidar, como é que na nossa sociedade pensamos que o nosso cérebro apenas é utilizado os 10%? Será que é mesmo utilizado 10%? O que é que acha, Miguel? Eu acho que essa ideia, primeiro não estou inteiramente convencido que seja uma ideia tão generalizada assim, e é preciso entender o que é que a pessoa quer dizer com esse truísmo, que no fundo é um truísmo, é uma frase sem grande significado imediato. Se nós quisermos dizer que só usamos de cada vez 10% das nossas capacidades cognitivas, eu até acho surpreendente que utilizemos tanto, porque nós utilizamos meia dúzia de capacidades cognitivas em cada momento da nossa vida. Portanto, até será talvez estamos talvez a sobreestimar esses 10% são demais. Agora, se estamos a dizer que de facto só 10% da massa cerebral é que está ativa ou a funcionar em cada momento, então é um disparate, porque senão estávamos mortos. Exato. Ou a caminho de mortos. E Ana, em relação aos 10%, o que é que tens a dizer? Em relação aos 10%, tenho a dizer que fui procurar de onde é que isso veio. Exato. Então, todo este mito dos 10% do cérebro origina de uma frase de um psicólogo cujo nome me esqueci. Porque... William James. Exatamente, William James. Ia dizer que me esqueci porque só uso 10% do meu cérebro. Exato. Que em 1907 disse que nós só usamos uma parte pequena de todas as nossas capacidades cognitivas e físicas. De alguma maneira isto passou para os mídia e alguém decidiu que era 10%, esta pequena parte. E isso generalizou-se e foi sendo passado de palavra em palavra. Mas não há qualquer base científica para isso e lá está, estaríamos mortos ao caminho disso, se utilizássemos só 10% do nosso cérebro. Aliás, até se nós conseguirmos ver um exame médico de ressonância magnética funcional, que basicamente mostra o fluxo sanguíneo que determinadas regiões cerebrais têm durante um determinado momento, podem relembrar-se da capa do álbum dos Muse, por exemplo, um exame de fMRI, conseguimos ver que, durante até tarefas bastante simples, como a linguagem, conseguimos ver várias regiões cerebrais ativas ao mesmo tempo. Portanto, esses 10% deve ser em termos de capacidade cognitiva, não é? E em relação à inteligência, nós pensamos muito em inteligência em termos de, por exemplo, tamanho de um cérebro. Quem tem o maior cérebro tem logo uma maior inteligência, um QI mais alto. É assim tão linear esta relação? Se fosse tão linear, nós não seríamos a espécie mais inteligente do mundo, mas sim as baleias ou os elefantes, não é? Exatamente. Portanto, aí o tamanho do cérebro é um bocado
não se conecta muito. Assim como o tamanho total da massa muscular também não significa necessariamente mais força muscular. Claro. Porque a força no fundo é um conjunto é o resultado de uma interação entre articulações, ossos e músculos, e qualquer pessoa que tenha isso tudo muito mais coordenado consegue produzir uma força muito, muito maior do que alguém que tenha só massa muscular. E sim, não há qualquer correlação entre isso. E ainda acerca da atividade, ainda hoje, há 2 horas atrás, estive a observar registros eletrofisiológicos num rato e garanto aqui que todos os elétrons que estavam dentro do cérebro registavam atividade. Portanto, isso não seria possível se apenas 10%. E demonstra mesmo que várias regiões estão a trabalhar em conjunto, não é? E o que é que acontece quando uma dessas regiões tem algum dano cerebral, por exemplo? Quando vamos falar, por exemplo, podemos falar da memória. O hipocampo é, imagino eu, o grande centro da memória no nosso cérebro, certo? O que acontece quando temos um pequeno dano do hipocampo? O que é que vai acontecer? Um pequeno dano pode não acontecer nada. Uma das coisas que acontece com frequência quando há danos desse género é, por exemplo, a epilepsia. É criar-se um foco a partir do qual se gera epilepsia. Um foco epileptogénico, que pode ou não resultar em perdas de memória. Dependendo da massa de hipocampo que se perder, pode haver perdas de memória. Perdas de memória que podem ser de vários tipos. Pode-se perder memórias de longo, de curto prazo, pode-se perder também a capacidade de formar novas memórias. Mas é variável, depende muito da quantidade e das estruturas anatómicas dentro do hipocampo que são afetadas. Isso, mais uma vez, é uma área muito complexa porque quase tudo o que se sabe resulta de acidentes. Nada foi planeado. E isto acontece com muita da neurociência clássica, advém, aquela relação entre lesões cerebrais e déficits cognitivos e outros, advém de acidentes. Exato. Não é nada controlado. E então a pessoa, aliás, esta pessoa perdeu esta parte do cérebro e ficou sem isto e sem isto e sem aquilo. Mas é muito que não conseguimos dizer que, esta região tem algum dano, portanto é logo só o único responsável dessa função cerebral. Esse tipo de correspondência não existe. E há um acidente que é muito popular na ciência, que é o acidente de Phineas Gage, que ocorreu com uma barra de ferro que atravessou o seu cérebro, não ficou lá, atravessou apenas, e o que os seus familiares disseram depois de ele estar já anatomicamente recuperado, era que estava tudo perfeito em termos cognitivos, foi só a maneira que ele se emocionava e interligava com as pessoas é que se afetou. Portanto, isso mostra mesmo que basta um pequeno dano pode afetar grande parte do cérebro, não é? Muito bem. Em termos destas regiões do cérebro, nós conseguimos dividir o cérebro em múltiplas maneiras. Podemos pensar nos lobos cerebrais, podemos pensar nos hemisférios, mas grande parte nós pensamos no cérebro como tendo um lado esquerdo e um lado direito. E quando pensamos no lado esquerdo, estamos a pensar em alguém que está muito expressivo e muito criativo, é uma pessoa que gosta muito de pintar e está nas artes. Depois, quando pensamos no lado direito, estamos a pensar muito mais num raciocínio e numa análise matemática, muito mais na lógica. Portanto, esta divisão é muito mais um teste de personalidade. O que é que vocês têm a dizer sobre isto, Ana? Então, em primeiro lugar, isto novamente, e eu acho que é muito o fundo destes mitos de neurociências e do cérebro, é uma simplificação muito grande daquilo que é dito pela primeira vez. E sim, existe alguma lateralização de algumas funções, tanto no controlo controle motor ou compreensão verbal, etc. No entanto, não existe essa lateralização do criativo versus racional. E houve um estudo também, acho que em 2012, se não me engano, em que puseram pessoas também em ressonância magnética funcional e estimularam o pensamento criativo e mostraram que havia uma atividade, lá está, de várias zonas do cérebro, sem haver qualquer preferência para algum dos lados. O que desmente um pouco... O lado esquerdo e o lado direito. Claro. Não, o que pode acontecer muitas vezes é a atividade cerebral é lateralizada no sentido de não ser absolutamente simétrica, mas ambos os lados do cérebro estão envolvidos em... Penso que todas as tarefas Exato, não é todas apenas... as tarefas cognitivas, não é apenas uma coisa. O lado esquerdo e o lado direito. Eu lembrei-me de uma música dos Clã, eu gosto muito dos Clã, que fala no meu lado esquerdo. E fala precisamente nisso, que é o lado do coração, o lado não sei o quê. Que é tudo o lado mais expressivo, mais emocional, não é? E em termos, por exemplo, de algumas das funções que utilizam os dois lados do cérebro, nós falaste do controle motor, que o controle motor, supostamente o lado direito do nosso corpo é controlado pelo lado esquerdo do cérebro. Existem mais algumas funções que devem conhecer que usam as duas zonas do cérebro, ou que existe apenas uma que é única e exclusivamente do lado direito ou única e exclusivamente do lado esquerdo?
Não existe? Eu acho que falar única e exclusivamente lado direito ou única e exclusivamente lado esquerdo é uma coisa muito drástica, porque para já vamos falar sobre plasticidade sináptica e plasticidade cerebral, porque os nossos cérebros têm sempre a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias, e isto acontece muitas vezes em pessoas que sofrem acidentes vasculares ou que têm mesmo danos físicos em parte do seu cérebro, que conseguem recuperar algumas das funções que perdem através da plasticidade do resto do tecido que ficou. Por isso, dizer, não, isto só acontece nesta zona do cérebro, acontece agora porque o cérebro está desta maneira e tem estas ligações. Se acontecer alguma coisa ao cérebro que muda as ligações dele, qualquer outra zona é capaz de absorver essa função. Vai haver uma outra definição da rede neuronal. Exatamente. Não é? Então, em termos de neuroplasticidade, nós pensamos muito na neuroplasticidade como aprendizagem. E aquele provérbio de "You can't teach old dogs new tricks", a dizer que a aprendizagem ao longo da nossa vida começa a ser um bocadinho mais reduzida. E é verdade que esse processo de neuroplasticidade começa a ser mais simples, quer dizer, ou acontece menos vezes durante o nosso envelhecimento? Miguel? No campo da neurofisiologia há de facto diferenças entre, pelo menos quando falamos em modelos animais, há diferenças de plasticidade entre animais idosos e animais jovens. Isso é uma coisa que se sabe. Até que ponto é que a plasticidade é a aprendizagem? Isso tudo também, isso merecia um podcast por si só, mas é um tema interessante de debate. Não estou com isto a dizer que não é. Estou a dizer que é um tema de debate muito interessante e que perdura. Agora, o que me parece é que há muito poucos estudos controlados dirigidos a deslindar esse tema. É um tema muito interessante porque nós próprios temos a consciência de que a aprendizagem que temos ao longo da vida varia. É possível, e agora vou usar coisas completamente insubstanciadas por dados experimentais, mas eu estou convencido que nas idades mais jovens somos mais sensíveis à novidade e aprendemos coisas com mais... Porquê? Porque são coisas, tudo é novo essencialmente. Não é? Com a idade, a nossa memória e o nosso conhecimento vai ser muito mais semântico, porque nós aprendemos a extrair as primitivas de praticamente tudo o que vemos, de tal forma que coisas novas que apareçam, que para outra pessoa mais jovem são completamente novas, para nós, se calhar, já correspondem a uma categoria qualquer que nós sabemos o que é. E é possível que a aprendizagem seja diferente. Ou seja, não me parece que haja uma relação quantitativa, mas mais qualitativa. E a verdade é que, com o passar do tempo, e isto os psicólogos conhecem isto bem, as memórias episódicas e as memórias autobiográficas têm tendência a transformar-se mais em memórias semânticas, que são memórias acerca de factos, de conceitos, e menos circunstanciais, do nome daquela pessoa, em que rua é que isto aconteceu. E eu penso que a progressão é mais esta, ao longo da idade. Mais uma vez, nada disto está detalhadamente estudado, mas é uma impressão geral. Parece haver uma dependência da novidade dos nossos estímulos, não é? Exatamente. E a forma como encaramos a novidade, o que é novo e o que é que não é novo, e de que forma é que memorizamos dependendo dessa novidade relativa. E em relação a esse caso das memórias, em que esteve a falar em que uma memória pode-se transformar, pode-se consolidar, o processo de consolidação da memória já é bem conhecido, temos muitos passos pela frente. O que é que conhecemos sobre a consolidação da memória até hoje? Muito pouco. E os dados que existem prestam-se a interpretações diversas. Eu estive há 2 semanas a falar numa conferência que durou 1 semana, durou 5 dias. Okay? E o último palestrante dessa conferência foi um senhor já com 70 e tal anos, que basicamente disse que tudo o que foi dito nesta conferência até agora sobre a consolidação e as teorias dominantes da memória está tudo errado, e eu tenho aqui os dados que demonstram isso. E a verdade é que ele também tem razão. Que é muito interessante. E teve a explicar como é que há interpretações erradas disto e daquilo, porque existe uma teoria muito em voga, que eu acho que está a cair um bocado de moda, ainda bem, a meu ver, que é as memórias de curto prazo são armazenadas sobretudo numa zona do cérebro, que é o hipocampo, que já referiste, e que depois progressivamente são transferidas para o córtex e transformadas em memórias de longo prazo. Isto é uma ideia, isto é um modelo que dá muito jeito para nós interpretarmos alguns dados, para irmos progredindo no nosso avanço do conhecimento científico, mas que, de facto, a consubstanciação empírica não é particularmente forte, e sobretudo nos dias que correm hoje em dia, em que já
já há muitos anos de experiências e de teste desse Claro, modelo. E exato. foi este modelo que este mesmo cientista quis desmontar no fim da conferência, a meu ver, apropriadamente. Muito dramaticamente também, não é? E em relação também não só à memória, também à comunicação entre as nossas células nervosas. Ana, podes só explicar aos nossos ouvintes um pouco o que é a comunicação entre os neurónios? Como é que é feita? Então, a comunicação entre neurónios é feita através de sinapses. Sinapses são espaços que existem entre partes de dois neurónios ou mais neurónios diferentes, mas neste caso vamos especializar-nos só aqui em dois neurónios a comunicarem. O neurónio comunica através de sinais elétricos e sinais químicos. Quando o sinal está dentro de um neurónio especificamente, existe um sinal elétrico que se chama o potencial de ação, em que o neurónio vai ser despolarizado, ou seja, a carga interior do neurónio vai passar a ser positiva durante uma fração de segundo e essa carga positiva vai atravessar o neurónio até chegar ao seu terminal, ao seu axónio, e quando aí chega vai libertar neurotransmissores que estão em vesículas e com esta despolarização essas vesículas vão se fundir com a membrana, libertando para o exterior, para a sinapse, esses neurotransmissores que podem ser excitatórios ou inibitórios. Se forem excitatórios, vão ativar o neurónio que está em comunicação, ou seja, vão entrar em contacto com receptores de membrana que vão abrir canais onde entram cargas positivas, permitindo que o neurónio seguinte também fique positivo muito depressa. Se forem inibitórios, vão fazer o contrário, vão levar com que a carga desse neurónio fique mais negativa ainda, o que torna mais difícil que ele despolarize e passe um sinal elétrico. Então isto é um processo muito complicado que acontece numa fração de 1 milissegundo, algo muito rápido. Sim, muito rápido e acontece simultaneamente em várias conexões sinápticas. Em várias conexões sinápticas ao mesmo tempo. Isso faz-me levar a mais um mito, que é que nós, quando nós nascemos, temos todas as células cerebrais que vamos precisar na nossa vida e que nunca mais vai haver outras células cerebrais a serem formadas ou que, se ocorrer algum dano cerebral, que não podem ser substituídas, serem criadas novas células. Isso é verdade? Eu acho que isso é uma ótima maneira de dizer aos adolescentes, tipo, não bebam e não fumem nada porque isso vai matar as células, depois não tem mais. E depois pronto, é assim. Mas não. Também é substanciado e tem sido cada vez mais explorado a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurónios, e não só a neurogênese, mas também a formação de outro tipo de células, como astrócitos, oligodendrócitos, no cérebro também já em adulto. E existem nichos neurogénicos no cérebro, isso já é conhecido. Há 2 principais, mas há cada vez mais pessoas a descreverem mais nichos neurogénicos específicos, neurónios muito específicos no cérebro, e já se mostrou que são capazes de gerar células e de diferenciar células a partir daí. Fantástico. E em termos de neurogênese, como já falámos da neuroplasticidade, que pode ser dependendo de novos estímulos e também da idade, existe alguma dependência da idade para a neurogênese, Miguel? Ou seja, quanto mais velhos formos, se calhar menos células podemos vir a formar? O último trabalho que eu li acerca disso foi por acaso há pouco tempo, do Arturo Alvarez Builha, que é uma das grandes figuras da neurogênese e das stem cells. E o que ele diz é que a partir de uma certa idade a neurogênese decai significativamente. Mais do que isto, não sei, mas mais uma vez é um tema de investigação muito intenso, porque como será imaginável, há muitas doenças para as quais haver neurogênese e a reparação de tecido nervoso era fenomenal. Não é? Era fenomenal, não era? Portanto, continua a ser, é um dos temas que atrai mais financiamento, inclusive nas neurociências. Claro. Sim, mas também pensando em neurogênese e idade, também podemos pensar sobre a replicação do resto dos tecidos do corpo com a idade, claro, não é? Exatamente. Todo tipo de replicação celular vai abrandando com a idade também nos outros tecidos, portanto é normal que também o mesmo aconteça no cérebro. E quantas células cerebrais, já que falamos aqui da replicação das células, quantas células cerebrais é que nós conhecemos? Há um número certo de quantidade de células diferentes que temos no nosso cérebro? Pois é, diferente a nível de tipo de célula Em mesmo? tipo de célula, ou seja, temos de função. Não falaste, por exemplo, de um axónio, certo? É uma célula nervosa típica, é que temos um corpo celular, temos um axónio e depois acabamos aqui na terminação do axónio. Existe mais algum tipo de célula nervosa com outro tipo de função, sem ser transmitir informação? Sim, temos várias células. Ok, deixa-me escolher a minha analogia, que eu tenho várias analogias para isto. Ok. Então, imagina que o neurónio é tipo o superstar, tipo, do cérebro, mas é um superstar que tem tipo um guião e simplesmente vai fazer e disparar coisas. Qualquer tipo de informação. É isso.
É uma célula que despolariza e vai transmitir um sinal elétrico e no fim vai libertar neurotransmissores. O controle sobre como é que 2 neurónios ou mais vão comunicar é feito também por outro tipo de células, por exemplo os astrócitos, que são um tipo de célula glial, que vão ajudar também com gliotransmissores e vão recaptar os neurotransmissores libertados por neurónios e vão ajudar um pouco a comunicação. Como, por exemplo, o teleponto serve, imagina, tipo, para alguém que está só tipo, a ler, e alguém disse, ok, pausa agora um bocadinho, agora podes ir, mas agora pausa outro bocadinho, tá? E pronto, e há uma grande ligação entre astócitos e neurónios. Depois também temos outro tipo de células, como oligodendrócitos, que também que vão formar uma bainha de mielina à volta de alguns axónios, não todos, que permitem uma transmissão mais rápida da informação. Para além disso, também existe microglia, que são as células imunes do cérebro, que vão funcionar mais ou menos como macrófagos e vão dar uma proteção imune ao cérebro. Portanto, há aqui uma rede enorme de células que estão todas a trabalhar em conjunto, não é? Não só é aquele tipo de cérebro que estamos habituados a pensar, que é transmitir informação para todos os lados e para todas as regiões, não é? Fantástico. E pegaste a um ponto muito interessante, que é que não bebas muito quando és adolescente, senão vais matar as tuas células nervosas. Isto é muito comum, a dizer que o álcool mata as células nervosas. É mesmo assim que isso funciona? Miguel, eu cresci com esse mito. Exatamente. Crescemos todos. Quem não, né? O álcool pode matar as células nervosas todas de uma vez até, se a pessoa tiver um acidente de aviação. Agora, de outras maneiras, não é exatamente isso que acontece. Embora existam, e isto é uma coisa que se sabe também de estudos de imagiologia funcional e outros, que o álcool tem efeitos muito significativos na atividade basal do cérebro em geral e tudo isso, tem mesmo muito significativos e altera as capacidades cognitivas, altera a atenção, altera uma série de coisas. Mas matar células, assim, de repente não mata. Altera a morfologia dendrítica, altera a morfologia sináptica, altera a atividade, altera tudo isso, mas de facto não mata, por isso. Não há evidência que pode levar pode evidentemente levar a comportamentos de risco que venham a causar a morte de neurónios, isso é verdade. Mas eu acho que matar assim, sem ser com um acidente, mas para matar neurónios, acho que mais cedo mata as células do fígado. Exatamente. Imagino eu que seja esse caso. Muitos estudos, aliás, um estudo em 2012 na Universidade de Oxford mostrou que não é de facto matar as células nervosas, mas dificultar a comunicação entre as células. Isto faz-me também pensar um pouco sobre quando nós bebemos demasiado, na manhã a seguir não nos lembramos muito bem da noite que nós tivemos. O que é que acontece em termos do hipocampo, da memória? Quando estamos a beber, o que é que nos leva a esquecermos de tudo o que aconteceu? Eu acho que a questão aqui não é tanto esquecer, é que as memórias não chegam a ser formadas. Ok, sim. Porque eu já soube isto muito melhor do que eu sei agora, mas vamos lá, porque desta memória claramente também não foi formada. Mas o que acontece quando tu bebes álcool é que impedes que não o hipocampo necessariamente, mas que as memórias dessa noite fiquem gravadas. Ou seja, não é tipo, eu fiz isto tudo e esqueci-me. É tipo, eu nunca me lembrei, nunca entrou. Nunca entrou, então. Por isso nunca ficou. Não apagou as memórias, só apenas não as formou. Exato. E aquele muito típico cartoon em que damos uma pancada na cabeça e de repente esquecemos de tudo. Dizemos quem que eu sou, onde é que eu estou. Isso é essa da amnésia. Isso é verdade, obviamente que é muito baseado em ficção. Mas eu creio que clinicamente está relatado. A pessoa, clinicamente já foi relatado. Há relatos de amnésia traumática, de origem traumática, não só traumas físicos, mas outros traumas psíquicos e tudo isso. Não será com certeza da forma que é aproveitado para pop culture, mas sim, eu penso que isso está é mais ou menos incontroverso, não é? Agora o que é interessante é que muitas pessoas têm amnésia pós-traumática, levam uma pancada na cabeça. Às vezes a amnésia é temporária, as pessoas ficam assim durante uma semana, é o que acontece com acidentes de aviação, por exemplo, por isso é que muitas vezes, e mesmo crimes, situações de crimes violentos, etc., por isso é que a polícia interroga as pessoas, às vezes, as vítimas, múltiplas vezes ao longo do tempo, porque as pessoas vão se lembrando de coisas e tal. Mas isso, as neurociências forenses, é outro tema ainda para outro podcast. E para outro podcast, exatamente. Isto agora é só uma lista. Mas a verdade é que, pronto, está relatado e é interessante ver que muitas pessoas têm esse tipo de amnésia episódica, no fundo, esquecem-se de um determinado episódio, mas nunca se esquecem do seu nome, por exemplo, que é giro.
A informação autobiográfica às vezes é completamente preservada, o que nos leva a crer que existem vários tipos de memória em termos cognitivos. Não é? Exatamente. A informação não é memorizada da mesma forma. Mas sim, eu penso que está razoavelmente Já foi demonstrado relatado, se calhar, de maneira menos Sim. Agora, dramática. não é linear. Se eu der uma pancada na cabeça de alguém, essa pessoa vai ficar com amnésia. Não? E depois, se temos outra pancada, vai voltar a ver a memória. A lembrar-se. Portanto, pancadas pares voltam a memória, basicamente. Em princípio, é a negação da negação. Exatamente. E esta conversa está a ser tão boa e só temos mais um mito para falar. E este mito, se calhar, é o mais controverso em termos da sociedade hoje em dia. Que muita gente pensa que, como o cérebro do homem já foi comparativamente estudado como sendo maior do que o cérebro da mulher, que são mais inteligentes, logo vão ter melhores capacidades cognitivas. Isto é verdade em termos de uma maneira cientista. Já houve estudos a mostrar que é verdade. O facto de termos cérebros maiores mostra de facto que temos melhor capacidade cognitiva. Ana. Ai, tem tanta coisa a dizer sobre isto, minha nossa. Ok, então primeiro, vamos falar de uma palavra que é muito utilizada para falar sobre isto, que é neurosexismo. Que durante muito tempo, muita investigação de neurociências foi baseada em assunções muito sexistas. Que, por exemplo, as mulheres são de uma maneira, os homens são de outra. E quando tu partes para uma investigação utilizando já pressupostos, já preconceitos teus, tu obviamente que vais ver diferenças, porque tu estás a esmiuçar ali coisas. Se tu tiveres na tua cabeça que pessoas de olhos azuis e pessoas de olhos castanhos vão ter uma diferença específica, tu vais encontrá-la. Pode ser minúscula, mas vais encontrar alguma diferença. Agora, sim, os homens geralmente têm um cérebro maior que as mulheres. E sim, há parte de algumas diferenças anatómicas que podem ser explicadas por isso, nomeadamente o facto de cérebros de mulheres, entre aspas, terem mais comunicação entre os hemisférios e cérebros de homens, novamente entre aspas, terem mais ligações intra-hemisfério. Isto, pelo menos no meu ver, tem muito mais a ver com o tamanho do cérebro do que o género que a pessoa tem à volta desse cérebro. Porque um cérebro maior vai ter uma organização diferente, vai ter uma arquitetura diferente e possivelmente para poupar energia e para ser mais funcional vai ter mais ligações entre cada hemisfério do que entre os dois. Enquanto um cérebro mais pequeno vai ter mais ligações. Agora, isto se calhar podemos dividir as pessoas em outras coisas em vez de ser pelo seu género, não é? Podemos dividir em pessoas que têm uma cabeça grande e uma cabeça pequena. Se calhar isso faz mais sentido. E se calhar podemos passar a discriminar e a pagar menos às pessoas que têm cérebros mais pequenos. Não sei. Independentemente se são homens ou mulheres. Mas há vários estudos, eu peço desculpa, eu vou dar a palavra primeiro. Há vários estudos que tentam mostrar que isto não é verdade. E até aqueles preconceitos que nós temos de os homens são muito melhores a ver mapas e a conduzir e em visão 3D. As mulheres percebem muito mais de sentimentos, minha nossa, não, porque eu sou homem não consigo, minha nossa, estás a chorar, não percebo se estás triste ou feliz. Não, isso é tudo mentira. Isso vem também muito da socialização que nós temos. E isto é uma coisa muito difícil de estudar em neurociências, porque onde é que tu vais arranjar um controlo de pessoas que não sejam socializadas num mundo com dois géneros, ocidental? Pois, lá está. Ou seja, a influência que a construção social do género tem no desenvolvimento do teu cérebro é uma coisa que vai ser muito difícil de desmiuçar e pôr de lado como um fator confundente que nós temos nesta investigação. Mas há muitos estudos com crianças e houve um estudo na Suécia em que eles agora têm kindergartens. Creche. Exato, creche, em que é tudo de género neutro, em que mostram que este tipo de diferenças de percepção espacial, de capacidade matemática, de capacidade emocional, estão cada vez menos perceptíveis entre géneros. Porque, novamente, é uma questão de educação, é uma questão de socialização. Porque, por exemplo, tens duas crianças com 2 anos, um rapaz e uma rapariga, uma pessoa que atribuíram um género masculino e que atribuíram um género feminino quando nasceram. Numa sociedade sexista que nós temos, e patriarcal, tu vais dar uma bola ou uma bicicleta ao rapaz e vais dar um boneco à rapariga. O rapaz vai começar a chutar a bola para longe, vai começar a perceber como é que um objeto se comporta num espaço tridimensional, vai perceber como é que a velocidade funciona quando vai andar na bicicleta e vai construir o seu mundo à volta disso. Enquanto que os brinquedos direcionados para pessoas femininas são muito mais de proximidade, são muito mais de tomar conta, são muito mais de comunicação, são muito mais de role-playing, tanto de bonecos, ou seja, essa capacidade acaba por ser muito mais desenvolvida. O que não quer dizer que isso seja intrínseco. Porque
todos nós temos cérebros com plasticidade que são capazes de adquirir funções. Se nós conseguimos adquirir funções quando perdemos metade do cérebro, vá lá. Não, toda a gente sabe ler um mapa. Exatamente. Pronto, calei-me, tchau. E Miguel, tem alguma coisa a acrescentar? Pouco, mas acho que tenho pouco a não ser uma certa angústia, porque acho que a humanidade é refém desse patriarcalismo há muito tempo, desse preconceito. A sociedade é refém disso. Nós continuaremos a sofrer as consequências desse viés gravíssimo. É mais grave do que as pessoas, o público em geral, pensam. É um viés muito grave mesmo. Nós vemos instâncias multinacionais de governo, instâncias políticas, em que as mulheres são severamente subrepresentadas, em que os géneros são severamente subrepresentados, em que toda a gente a maioria das pessoas é um homem na casa dos 40, 50 de fato e gravata. E branco. Exato. E branco. Gravíssimo. E isso é gravíssimo, mesmo muito grave. E nós vamos continuar a sofrer, mesmo que mudemos tudo amanhã, ainda vai haver muitos anos, porque as consequências disso são long-lasting, demoram muito tempo. Muitas Eu gerações. tenho mais uma coisa a acrescentar sobre isto, que é, homens e mulheres têm cérebros diferentes porque são homens e são mulheres. Alguma vez alguém se pensou que vai ter um fígado diferente porque é homem ou porque é mulher? Ou os intestinos são diferentes porque é homem ou mulher? Se nós não pensamos nisto em relação a qualquer outro órgão, porque é que é tão óbvio para nós que o cérebro seja anatomicamente e intrinsecamente diferente entre géneros, que nem sequer são binários, tanto em sexo biológico, como em género, como em socialização. Nada disto é um binário, é um espectro. Por isso, mesmo que haja cérebros diferentes, vai haver um espectro de cérebros diferentes e não dois. Tchau. Acabou. Ainda mas acerca do fígado, que acrescentar que toda a gente sabe que as mulheres não aguentam o álcool. Sim, não. Então, não, calma. O que toda a gente sabe é que, obviamente, pessoas asiáticas não aguentam o álcool. Fantástico. Nós conseguimos estar aqui mais meia hora. Fantástico. Esta última parte foi a brincar, espero que Sim, não haja foi confusões. muito a brincar. Muito bem. Então, uma maneira para nós acabarmos a nossa sessão, para tirar os mitos do nosso cérebro, o que é que vocês aconselham aos nossos ouvintes para que, se tiverem uma dúvida, onde é que eles deviam se dirigir para resolver essa dúvida? Sobre o cérebro, em particular. Ok, em primeiro lugar, onde não se dirigir, livros de autoajuda não são escritos por cientistas que sabem do cérebro. Pelo amor de Deus, não acreditem nisso como verdade absoluta científica. Exatamente. E Miguel? Eu tenho alguma, contrariamente à maioria das pessoas com quem eu falo, tenho alguma confiança, se calhar porque sei o que é que estou a ler na Wikipédia. Mas é porque sei o que estou a ler e vou checar, e porque vou checar as referências. Agora, as referências são muito importantes para ver se... São fundamentais. Mas eu concordo completamente com a Wikipédia. A Wikipédia é científica, é uma ótima base. Tem boas entradas, tem boas coisas. Outra coisa, é um website que eu gosto muito que se chama Backyard Brains. Muito bom site. É muito giro. É muito engraçado. Há mais, só que eu agora não me lembro assim de repente. Mas estas duas fontes, a Wikipédia com as precauções de ir checar fontes e tal, e sobretudo tentem falar com pessoas que saibam, que estão na área, não é? Na área, claro. Isso tudo. E não leiam qualquer coisa, não comam qualquer coisa. Só avisar, tipo, neurocientistas, nós não... Devemos acabar com aquele mito do rocket scientist, em que cientistas são pessoas à parte da sociedade em geral. Não são. Muito inteligentes, não é? Todos os cientistas são pessoas normais. Eles vivem no meio de vocês. E vocês podem simplesmente falar com um. Como é que se reproduzem? Não, eles são pessoas normais. Nós somos pessoas, acho eu que somos pessoas normais. E vocês podem simplesmente perguntar. Exato. E nós respondemos, geralmente, se és de bom humor. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Agradeço muito. Agradeço ao Zenit Bar Alegria por ter feito galeria. Pronto, já foi um copo de vinho a mais. E agradeço muito ao Nuno Albuquerque por ter tirado fotos e espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E se tiverem dúvidas, podem sempre comentar e sempre mandar um e-mail e nós vamos responder. Muito obrigado.